Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Marcondes Júnior e estamos trabalhando e focando o nosso estudo no assunto que envolve verbos para o nosso concurso do INSS. Sejam todos bem-vindos, você, sua família, todos vocês que nos assistem do Brasil todo, sejam todos bem-vindos aqui no curso do professor Marcondes Júnior. Meus amigos, quero aproveitar assim este momento, já estamos assim quase, né, já estamos bem íntimos, já estamos assim falando de verbos, daqui a pouquinho vamos falar de pronome, pronome relativo, colocação do pronome, vamos falar de regência, crase, concordância, pontuação, enfim, o nosso curso será extremamente completo, como eu prometi para vocês. E no finalzinho do curso eu ainda vou gabaritar a última prova do concurso para você ao vivo, aqui ao vivo para você, falando ponto a ponto a prova, discutindo ponto a prova e mostrando para você, tá vendo? Esse assunto se resolve dessa forma, como nós comentamos em sala de aula. Toda a prova será respondida dessa forma. Mas há pedidos, porque o pessoal, todo mundo fala negócio de selfie, né? Professor, selfie, foto. Vamos fazer o seguinte, esta aula de verbos será postada na quinta-feira para você, como prometido e como segue o cronograma, a programação daqui do Educação Avançada, para você, tudo bem organizado. Aí o pessoal, né, eu acho muito importante nós nos conhecermos, porque neste nosso curso nós temos assim, aproximadamente, hoje, aproximadamente 6.000 pessoas matriculadas, inscritas aqui no nosso curso de Educação Avançada. 6.000 pessoas. Vamos fazer o seguinte, eu quero reunir o nosso grupo. Eu quero que você interaja mais comigo e eu com você automaticamente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui agora uma selfie. Professor, eu também me aderi à moda. Vou tirar aqui, não, eu mesmo. Vou tirar aqui uma selfie do professor Marcondes Júnior. E eu vou postar essa foto na quinta-feira, quando nós lançarmos o nosso curso, tudo bem? Essa foto aqui, hein? Ó, essa foto que eu vou estar com o meu dedinho aqui, ó, desse jeitinho, ó. Peraí, vou enquadrar o professor. Enquadrando. Pronto. Está aqui a foto do professor. Cadê a foto do professor? Tá aqui, ó, pode mostrar pro pessoal, tá lá, ó. Tá aqui. A foto do professor tirando uma selfie em sala de aula. Eu vou postar lá no Facebook do Educação Avançada. Atenção, não é no Facebook do professor Marcondes Júnior, é no Facebook do Educação Avançada. Vou postar quinta-feira, mas... Quinta-feira é hoje? É hoje. Daqui a pouquinho essa aula está no ar. Nossa, professor, onde é que você está? Pois é, enfim, faz parte. Daqui a pouquinho, o professor tá... Daqui a pouquinho, nossa, semana com Copa, né? Confunde a cabeça da gente. Enfim, daqui a pouquinho eu vou postar essa foto lá no ar, no finalzinho da tarde, ok? Estamos terminando de gravar estas aulas. As aulas sempre são gravadas assim, as aulas de Educação Avançada. Nós gravamos as aulas conforme o curso. Curso X, Y, Z, as aulas são sempre gravadas conforme o curso. Nós não reaproveitamos aulas. E eu quero dizer para vocês que daqui a pouquinho eu vou postar essa foto lá no Facebook do Educação Avançada. Eu quero que você entre e poste a sua foto também. Poste a sua foto lá no grupo do Educação Avançada, para que a gente possa se interagir e nos conhecermos um pouco melhor. Afinal de contas, o curso é feito de um professor e dos alunos. Então eu quero conhecer todos vocês, porque eu vou emanar uma energia positiva, vou torcer sempre por vocês, independente de você estudar conosco amanhã ou não, eu vou torcer sempre por vocês, no sentido de você alcançar e conquistar as vitórias na sua vida, tá? Agora, eu não poderia deixar, só pegando aí um segundinho do gancho, eu não poderia deixar de comunicá-los de que eu estou pedindo para outros professores gratuitamente virem aqui ao Educação Avançada, Unidade Brasília, para gravar, mesmo que seja apenas uma aula comentando sobre os pontos do edital. Alguns professores já estão aderindo a isso aí, estão gravando não um curso completo, mas pelo menos uma aula. O próprio William Douglas estará conosco aqui semana que vem e vai gravar uma aula, uma aula de 30 minutos, falando um pouquinho sobre o projeto e tudo mais. E todos os nossos professores vamos convidar vocês, eu quero convidar antecipadamente, nem começamos a nossa campanha publicitária, mas eu quero convidar todos vocês a não se matricularem. Escute bem, não se matricule antes de conhecer os nossos novos cursos do próximo semestre. Não se matricule.
conheça os nossos novos cursos do segundo semestre, que serão lançados a partir do dia 15 de julho. A partir do dia 15 de julho, nós vamos lançar todos os nossos novos cursos, que novamente serão gravados, com participação de outros professores e tudo mais. Por exemplo, no meu último curso Prime de Língua Portuguesa, tive vários convidados, como o professor Márcio Wesley, o professor Nelson Sartori de São Paulo, Márcio Wesley de Brasília. Para o próximo curso de língua portuguesa, eu já fiz o convite para o professor Pestana, do Rio de Janeiro, professor que escreve para o material do Estratégia, e grava para o Eu Vou Passar. Nós somos todos amigos aqui, a gente não deixa de falar nada, não. O que eu quero dizer para vocês é que nós teremos a participação especial do professor Pestana, do Rio de Janeiro. Ele gravará o curso de gramática dele, ele tem uma gramática extremamente famosa no Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, não adquira, não compre nenhum curso de língua portuguesa, nenhum curso, antes do dia 15 de julho. Por quê? Depois do dia 15 de julho, nós vamos lançar os nossos novos cursos para o próximo semestre. E eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer uma super promoção. Todos os nossos alunos que se matricularem conosco a partir do dia 15 de julho vão concorrer a um cruzeiro. Exatamente, a um cruzeiro, junto com a turma do Educação Avançada. Nós vamos fazer um cruzeiro no final do ano, comemorando o primeiro ano de sucesso do Educação Avançada, o primeiro ano dos mais de 15 mil alunos do Educação Avançada por todo o Brasil, e nós queremos convidar também você. Você se matriculando em um curso aqui do Educação Avançada, a partir do dia 15 de julho, você automaticamente começa a concorrer a um cruzeiro conosco do Educação Avançada. Eu vou, o William Douglas vai, o professor Bruno Guilhem vai, toda a equipe do Educação Avançada vai, várias dezenas de professores irão, e você também será e já está convidado a participar conosco desse cruzeiro. Nem começamos a campanha, mas eu já estou falando, professor, você fala demais. Já me falaram que eu falo demais. Enfim, faz parte. Então, a partir do dia 15 de julho, nós vamos começar essa campanha publicitária por todo o Brasil e você vai fazer parte. O William Douglas vai falar do cruzeiro, é uma coisa muito séria e muito séria. O sorteio vai ser ao vivo por um link da internet. Nós vamos ler o nome de todas as pessoas que estarão concorrendo a esse cruzeiro, para você perceber. Vai estar dentro de alguma coisa transparente. Alguém vai pegar assim, de uma maneira bem lícita. Vai ser auditado de alguma forma isso aí, para vocês perceberem que a coisa é séria e comprometida. E um aluno vai concorrer a um cruzeiro do Educação Avançada. Lembrando que você pode concorrer e levar o acompanhante. Professor, fantástico. Ninguém, nunca, jamais fez uma promoção como essa aqui do Educação Avançada, tá bom? Então, 15 de julho, aguarde os novos cursos e aí você automaticamente já estará concorrendo a esse cruzeiro do Educação Avançada que ocorrerá no final do ano, no início de dezembro, e você, com certeza, será o nosso grande convidado de honra. Tudo bem? Então, professor, você já falou, sacanagem, hein? Mas o William Douglas vai falar, os outros professores convidados também vão falar, então eu fiz questão de falar primeiro, eu estava coçando para falar para vocês. Vamos continuar, professor? Gente, continuando o estudo dos verbos, um outro assunto extremamente importante que nós precisamos comentar diz respeito... Diz respeito a... mas está difícil a canetinha aqui, hein? Diz respeito às questões que envolvem o estudo da transitividade verbal. Transitividade verbal. Muita gente tem dúvida quanto a isso, não é, gente? É impressionante. Mas eu vou... Olha a dica, hein? O verbo transitivo direto é um verbo que pede o objeto direto, só que sem o uso de uma preposição. O verbo transitivo indireto, ele pede o objeto indireto com o uso da preposição. Professor, repete novamente? Vou repetir. O verbo transitivo direto pede o objeto direto sem preposição. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto com preposição. Obrigatoriamente com preposição. Muito bem. O verbo transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. O objeto direto e o objeto indireto. Novamente, né, seguindo o esqueminha nosso aí, um com preposição e um
sem preposição. O objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição. Ficou mais fácil de memorizar dessa forma, né? Tenho certeza. Mas olha só, tenho mais novidades para você. O verbo de ligação, ele vai puxar um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E um verbo intransitivo, ele simplesmente não tem nem objeto direto, nem objeto indireto. Ele não tem nem OD e também não tem OI. Um verbo intransitivo, normalmente, ele é acompanhado de adjuntos adverbiais. Ok? Olha aqui. Ele é acompanhado de adjuntos adverbiais. Professor, eu não entendi muito bem. Tá. Vamos novamente explicar esse assunto. Olha só. Verbo... Opa, fica quietinho aqui, rapaz. Verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Vamos dar um exemplo aqui para você visualizar melhor. Olha só. Ele come o lanche. Ele come o lanche. Perceba, comer é verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento sem preposição, eu chamo de objeto direto. Mas olha só a diferença, se eu digo assim, ele precisa do lanche. Ele está precisando do lanche. Precisar agora é verbo transitivo indireto. Do lanche é objeto indireto, porque o verbo para chegar ao complemento, obrigatoriamente ele passa pelo uso da preposição de, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Se eu digo assim, entregue, olha só, o lanche ao servidor. Entregue o lanche ao servidor. Veja, entregar já é um verbo bitransitivo. Por quê? O lanche é objeto direto, ao servidor é objeto indireto. Perceba aqui o uso da preposição. Olha aqui. Percebe? Percebe? Perfeito. Se eu digo assim, eles estão satisfeitos. Olha aqui. Eles estão satisfeitos. Estar, verbo de ligação, satisfeitos. Predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. Olha o nosso verbo de ligação. Serve para ligar característica ao sujeito. Muito bem. E se eu digo, ele morreu, já tem sentido completo. O verbo é intransitivo. Se eu digo de fome, não é o complemento do verbo, é apenas o nosso adjunto adverbial que expressa a causa da morte. Então perceba, professor, qual é a diferença dos verbos? Gente, preste muita atenção. Verbo transitivo direto, ele pede o objeto direto sem preposição. Assim, verbo transitivo indireto, ele pede o objeto indireto, mas com preposição. Assim, verbo transitivo direto indireto, ele pede OD mais o OI. O OI sempre com preposição. Verbo de ligação serve para ligar predicativo do sujeito ao sujeito. Muito bem. E o verbo intransitivo, ele não tem OD nem OI. Os termos que o acompanham são chamados de adjuntos adverbiais. Muito bem. Esse é um assunto extremamente importante e que serve como base para o próximo assunto que nós iremos desenvolver, que são as transposições das vozes verbais. Então, vem para cá, acompanhe comigo a resolução de algumas questões sobre essa questão que envolve transitividade do verbo. Lá na página 7 do seu material, eu trago algumas questões da Fundação Carlos Chagas. Veja bem. Quando eu digo assim, e regula a pressão arterial, regular é verbo transitivo direto, a pressão arterial é o objeto direto. Muito bem. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase. O verão de 2008 é verbo de ligação. O sol acendeu ao, verbo transitivo indireto. Quando os raios ultravioletas incidem sobre, verbo transitivo indireto. Cai na corrente sanguínea, cair, verbo intransitivo. Agora veja a letra E de escola. Ele filtra, filtrar, verbo transitivo direto. 2 tipos de raio ultravioleta, objeto direto. Bingo, gabarito, letra E de escola. Gabarito, letra E de escola. Perceba que esse assunto, professor, não é um assunto fácil. Sim, eu concordo com vocês.
mas é necessário que saibamos pelo menos os pontos mais importantes que divergem as transitividades. Você tem que saber que a diferença entre um verbo VTD e um verbo VTI é o uso ou não da preposição. Você tem que saber que o verbo de ligação ele não pede OD nem OI, mas ele liga característica ao sujeito. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão. Veja, a próxima questão também é da Fundação Carlos Chagas e diz: eles também causam, causar é verbo VTD de novo. E o que eles causam é o quê? Impactos objeto direto, certo? O mesmo verbo que exige, o mesmo complemento que o do grifado acima está na frase. Grandes pinheiros brotam, brotar, verbo intransitivo. Por toda parte é o adjunto adverbial de lugar. Que chegaram, chegar é verbo intransitivo. Ao Brasil é o adjunto adverbial de lugar. Aqui encontraram, encontrar é verbo VTD, encontrou o quê? Espaço, objeto direto. Bingo, gabarito, letra C de casa. Letra C de casa é o nosso gabarito. Então perceba como esse assunto ele é importante para você na hora da sua prova. Lembrando que na Fundação Carlos Chagas esse assunto pode ser cobrado dessa forma aqui, conforme eu trouxe para vocês. Mas, de qualquer forma, saber transitividade sempre vai ser um requisito importante, certo? Vem para cá. Próxima questão. Eles investem, investir, verbo transitivo indireto, contra é a preposição, carros, casas e vilas inteiras é o nosso objeto indireto. Vejamos. Ficaram mais agressivos, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Após estudar manadas, estudar VTD, manadas, objeto direto. A espécie sofre, sofrer, verbo transitivo indireto. Sofrer de quê? De um distúrbio, objeto indireto. Bingo, gabarito, letra C de casa. Quem sofre, sofre de alguma coisa. Pronto, gabarito é letra C de casa. Professor, eu tenho uma enorme dificuldade em transitividade verbal. Repito para você, é mais um conteúdo que você não vai aprender da noite para o dia. Já adianto para você não se frustrar. Transitividade é um assunto que até hoje, sempre eu pesquiso sobre transitividade. É um assunto diferente, é um verbo diferente, a gente tem que pegar o dicionário e olhar. Um dicionário de regência, verbal ou nominal, ou o próprio dicionário Aurélio, dicionário Ais. Nós temos que estar constantemente pesquisando transitividade. Tudo bem? Perfeito? Excelente. Dando sequência ao nosso conteúdo, quero destacar um outro ponto importante para que a gente possa desenvolver mais um ponto importante da nossa matéria. Agora sim, falando sobre o que nós destacamos como transposição das vozes verbais. Olha só, transposição das vozes verbais. É um assunto que sempre cai. E adianto para você, para mudar a voz ativa para a voz passiva analítica, como que nós fazemos, professor? Na voz ativa, eu vou ter um sujeito ativo, eu vou ter um verbo transitivo direto, vou ter um objeto direto. Na voz passiva, eu vou ter que identificar o sujeito passivo, vou identificar aqui a minha locução verbal, que necessariamente vai ser composta pelo verbo ser, mais pelo verbo no particípio, e aqui à direita eu vou identificar o meu agente da voz passiva. Assim. Aí como é que vai funcionar, professor, na prática essa informação? Veja, o objeto direto eu jogo para cá, vou chamar de sujeito passivo. O sujeito ativo vou jogar para cá e vou chamar de agente da passiva. Esse meu verbo eu vou transformá-lo em uma locução verbal, assim, em que o verbo auxiliar será o verbo ser e o principal vai ter que estar no particípio. Professor, pelo amor de Deus, eu não entendi nada, professor. Tudo bem, eu volto e explico novamente, agora por meio de um exemplo. Olha só, um exemplo bem simples, inclusive. Eu estudo o conteúdo. Por exemplo, eu estudo o conteúdo. Vá verificando, por gentileza, a estrutura, tá? Quem é que estuda o conteúdo? Eu, sujeito ativo. Estudar é verbo transitivo direto. A coisa estudada é o conteúdo objeto direto. Muito bem. Essa estrutura está na voz ativa. Eu quero colocá-la na voz passiva analítica. Como que eu faço? Pego o objeto direto e jogo para cá. Assim, o conteúdo, estou invertendo. Deixo espaço para a locução verbal e aqui eu acrescento o agente da passiva. O eu fica
por mim. Muito bem. O que é objeto direto vira sujeito passivo. O que é sujeito ativo vira agente da passiva. Passiva. Pronto, dessa forma. Vamos ajudar um pouquinho colocando cores. Veja, o objeto direto virou sujeito passivo. O sujeito ativo virou agente da passiva. Agora, esse meu verbo tem que virar uma locução verbal. Como que eu faço? Pego o meu verbo estudar e coloco no particípio. Vale lembrar que o particípio, vamos revisar, o particípio de um verbo é quando ele termina com as terminações ado ou ido. Ado ou ido. Veja bem, se eu pegar aqui o verbo amar, o R é marca de infinitivo. Se eu falo amando assim, é marca de gerúndio. E se eu falo amado, ado, ido, é marca de particípio. Então perceba, o verbo tem terminações. R é infinitivo, NDO é gerúndio e ado, ido é marca de particípio. Então veja, o verbo estudar é infinitivo, estudando é gerúndio. E quem é o particípio? Exatamente, parabéns, estudado. Pegue o verbo e coloque aqui, estudado. Pronto. E agora, professor? Agora falta só mais uma parte. A parte que envolve você colocar aqui o verbo ser. Mas aí temos um detalhe muito importante. Atenção, nunca se esqueça. A voz passiva analítica é uma paráfrase da voz ativa. Ou seja, o verbo ser tem que estar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da voz ativa. Eu estudo está conjugado no verbo no presente do modo indicativo. Significa dizer que o verbo ser também tem que estar no presente do modo indicativo. E agora, professor, como é que faz? Basta conjugar o verbo. Eu sou, tu és, ele é. Pronto, resolveu. O conteúdo é estudado por mim. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: é estudado é uma paráfrase da estrutura estudo. Repito, é estudado é uma paráfrase de estudo, porém se encontra na voz passiva analítica. É isso que é cobrado em provas de concurso público. Exatamente isso aqui. O candidato tem que saber, tem que dominar as transposições das vozes verbais. Você, meu caro colega, que vai passar no concurso público, você que será muito bem sucedido em suas provas daqui para frente, porque você está começando a entender que a matéria de língua portuguesa é muito extensa, porém há assuntos mais importantes, há assuntos que são mais corriqueiros em provas. Esses aí você tem que dominar. Você já sabe que o primeiro assunto que eu comentei na aula anterior diz respeito aos aspectos verbais. Agora, estou destacando a mudança das vozes verbais. Para a Fundação Carlos Chagas, para o INSS, você tem que dominar. Tudo bem? Professor, tem como treinarmos mais? Claro, eu trouxe várias questões para nós podermos treinar esse assunto. Por gentileza. Questão número 1, assunto transposição das vozes verbais. Veja, a literatura carioca já registrava. Quem registrava, professor? A literatura carioca, sujeito. Registrar é verbo transitivo direto, o termo samba, objeto direto. Com frequência é o modo como isso acontecia. É o adjunto adverbial de modo. Interfere, professor? Não, deixa quieto aí. Então vem para cá. Inverte o objeto. O termo samba, o termo samba, já. E agora, hein? Registrava é um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então o verbo ser entra aqui. O termo samba já era. E agora, vem para o particípio. Registrado. Por quem? Pela literatura carioca. Pronto, e o restante é igual. Aí o que nos interessa é exatamente isso aqui, professor, registrava na voz passiva analítica, como é que fica? Era registrado. E esse acento aqui, hein? Vamos tirar esse acento aqui, tá errado isso aqui, né? O termo samba já era registrado, era registrado. Então, era registrado é a voz passiva analítica dessa estrutura
que está na voz ativa. Portanto, era registrada aqui, bingo, letra D de dado. Professor, eu estou quase entendendo, mas eu gostaria que o senhor respondesse mais algumas questões antes de eu fazer sozinho. Pode ser? Sem problemas algum. Aqui você manda e eu executo. Vem para cá, por gentileza, mais uma. Questão 2. A floresta de 4,2 milhões de quilômetros quadrados é habitada. É habitada é a minha estrutura que já está na voz passiva analítica. Como é que o senhor sabe, professor? Está aqui. O verbo ser mais o verbo no particípio. Já está na voz passiva analítica. O que ele quer? Ele quer a voz ativa. Ah, então você vai inverter. Como é que fica? Centenas de milhares de plantas é habitada. Como é que fica? Habitam. Pronto. Centenas de milhares de plantas habitam a floresta de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. O que eu transpus foi colocar na voz ativa. Tudo bem? Mais uma, professor. Está aqui. A frase que admite. Tá, mas para eu falar dessa questão número 3, que é uma questão que já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, eu preciso passar para você uma dica, um macete que faz toda a diferença na hora da prova. Que macete é esse, professor? Eu vou colocar para você aqui agora. Atenção, hein? Não pisca, não pisca, olha para cá. Para você mudar VA para VPA, necessariamente você tem que ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto. Por quê, professor? Eu não entendo. Porque o objeto direto, ele é transformado em sujeito passivo. Eu preciso ter objeto direto. Deixa eu tirar esse risquinho aqui, porque senão pode confundir você. Eu preciso ter objeto direto, para que ele vire sujeito passivo. Tá, entendi. Por quê? Se eu for transformar VA para VPA, porém se eu tiver só verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, aí eu não consigo montar VPA. E por que eu não consigo montar VPA? Porque eu não tenho o objeto direto. Logo, se eu não tenho o objeto direto, eu não tenho como colocar o verbo na voz passiva. Ou seja, se o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, repito, não tem como montar voz passiva analítica. Olha para mim, vou repetir falando para você. Se o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, não tem como montar VPA. Por isso, o requisito para se saber transposição das vozes verbais é saber transitividade verbal. Perceba que você não vai ter um desempenho satisfatório em vozes verbais se você não souber reconhecer as transitividades verbais. Ah, professor, foi por isso que o senhor revisou transitividade verbal? Exatamente, perfeito. Vem comigo, por gentileza. Eu estou fazendo a questão 3. A frase que admite voz passiva. Já falei, para admitir tem que ter objeto direto. Veja, a prova de que somos verbo de ligação não aceita VPA. Outro dia eu recortei da internet este fragmento. Opa, bingo, o fragmento foi recortado. Olha aqui, foi recortado. Foi recortado é a voz passiva analítica, bingo, gabarito, letra B de bola. Ok? Letra B de bola é a nossa resposta. Questão 4. Que antecipam a chegada do elevador. Antecipar é verbo transitivo direto. A chegada é objeto direto. Inverte. A chegada do elevador é antecipada. Bingo, gabarito, letra B de bola. Excelente. Bacana. Questão 5. Transpondo-se para a voz passiva a frase. A privação da substância produz sintomas. Quem produz sintomas? A privação da substância. Sujeito. Produzir verbo transitivo direto. Sintomas, objeto direto. Inverte. Os sintomas são produzidos, professor. Está aqui. Letra D de dado é a nossa resposta. São produzidos. Questão 6. A escrita das leis e atos normativos retiraria elementos da escrita usual. Quem retiraria? A escrita, sujeito. Retiraria o quê? Elementos. Inverte. Os elementos seriam retirados. Pronto. Letra C é a nossa resposta, professor. Ótimo. Tá ficando bom, hein? Mais uma. A comunidade europeia e o governo norte-americano anunciaram. Quem anunciou? A comunidade, sujeito, anunciar, verbo VTD, fundos, objeto direto. Inverte. Os fundos anunciaram, passado, foram anunciados. É a nossa resposta. Professor do céu,
O senhor entrou na ladeira aqui aí agora e foi embora. Não, é um vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser. Voltar, ouvir novamente e tudo mais. O importante é que você tenha essa noção de como desenvolvemos esse conteúdo, de como você tem que desenvolver esse conteúdo. E essa matéria, gente, é uma matéria considerada assim, relativamente médio. Não é um assunto nem fácil, nem difícil. É um assunto médio. Eu vou conceituar como médio. Você tem que fechar esse assunto na hora da sua prova. Tudo bem? Muito bem. Eu vou e volto, porque eu ainda vou responder mais uma sequência de exercícios com vocês. Eu vou trabalhar mais dicas com vocês e também vamos falar daqui a pouquinho sobre a análise da partícula si, na função de partícula passivadora e na função de índice de determinação do sujeito. Eu vou e volto. Um segundinho só. Tchau.